Olá portistas, sejam bem-vindos a mais uma análise à moda do Porto. Vamos fazer a análise ao clássico, Benfica Futebol Clube do Porto, empate a 1 no Estádio Dragão, golo do Porto apontado por Taremi ali a meias com Marega, não é? Mas pronto, acaba por ser atribuído ao Taremi. Dragão 27, um jogo em que, surpreendentemente ou não, o Porto acaba um bocadinho a rezar para obter pelo menos um ponto, não é? Um ponto, sim. Eu acho que o Porto entra bem. O Porto entra pressionante, entra a mandar no jogo. Acho que o Benfica quase que não sai no meio campo ali, aqueles primeiros 10 minutos talvez. Depois o Porto sofre o golo e a partir do momento em que sofre o golo, o Benfica ganha confiança de vir para a frente. E começa a fazer um jogo. Tu nisso estavas a ver comigo, naturalmente, hoje estamos juntos. Sim, sim. E analisaste muito bem que o Benfica fazia aquele jogo pendular, de largura, sempre a fazer correr a equipa do Porto para um lado e depois a meter a bola para o outro, e o Porto sem saber dar resposta a esse jogo. O outro que era sempre o lado esquerdo do ataque do Benfica. E de onde estavam dois jogadores que de facto não defendiam, que era o Nanu e era o Corona. Acho que foi mais do que isso. Mas foi muito mais do que isso. Foi a questão de que, de facto, o que é que nos faltou? Faltou aquilo que o Porto costuma fazer muito bem, que é travar as equipas adversárias na saída. E não tinha, de facto, lá o Otávio. E o Otávio é um jogador imprescindível. Falta fez o Otávio. Porque o Otávio é o jogador que dá intensidade. É o jogador que é o primeiro defesa a não deixar sair a equipa adversária. É um jogador que dá entre linhas. É um jogador que joga nas costas dos avançados. É um jogador que faz desequilíbrios, mas sobretudo desequilíbrios com intensidade. Pode-se dizer assim, mas tínhamos lá um Corona que também vinha muito para ali para a zona do meio, mas o Corona não defende. Acabou, não vale a pena. Não vale a pena. O Dias também não defende. E depois, quem é que defendia? Um jogador que foi uma quase nulidade, que era o Uribe, e outro que estava completamente fanado, como se diz na gíria, que era o Sérgio Oliveira, que tinha feito 120 minutos, estava de gatas, levou pancadinha que Deus a deu, e pronto, o Futebol do Porto perdeu aí o jogo, quer dizer, não perdeu porque empatou. Claro. Mas... sim, mas perdeu completamente. Portanto, o Benfica pôde jogar onde joga mais e melhor, que é no último terço do terreno. É aí que está a força do Benfica. O Benfica tem que ser travado atrás. O Benfica tem que ser travado no meio campo. Não podemos... Quase logo na primeira linha da defensiva. Não fazendo isso, evidentemente que demos a força ao Benfica. O Porto foi uma equipa depois de sacrifício, foi uma equipa de grande alma. Isso indiscutivelmente, não se pode tirar isso à equipa do Porto. Nisso foi uma equipa a Sérgio, mas foi uma equipa que ficou muito aquém. O Sérgio tinha que, não podendo jogar o Otávio, este vírus é um vírus terrível a todos os níveis, porque é um vírus que não faz nada aos jogadores, felizmente, porque normalmente eles são jovens e cheios de vida e saúde, e portanto aquilo nem constipação chega a ser, mas tira-os do jogo. E portanto... E perdemos ali várias soluções, até o próprio Fábio Vieira, que também poderia ser jogador. E o próprio Manafá. Porque o Nanu também não está no ponto ainda, não é? É normal, o Nanu acusou bastante também, se bem que eu acho que não foi culpa dele, acho que foi completamente desprotegido e deixado ao perigo, digamos. E houve uma coisa, que aquilo foi tão evidente e foi tão prolongado que aí eu também culpo um bocadinho o Sérgio Conceição, treinador, porque o Futebol do Porto tão exposto, tão vulnerável durante tanto tempo. Claro. Uma coisa é ver ali momentaneamente uma surpresa. Uma surpresa. Há momentos no jogo em que de facto a equipa é apanhada desprevenida ou mais desequilibrada, mas foi uma constante e portanto isso não foi corrigido. Acho que tinha que se intervir no meio campo, não era em mais lado nenhum. E depois chegou-se ao ponto em que tu também referiste isso, e bem, que o Futebol do Porto, até um bocadinho tardiamente, o Benfica estava a jogar com muito mais agressividade.
E o Porto começou também a ter que usar essa agressividade para travar os jogadores do Benfica. E uma que correu muito mal, que foi com o Taremi. É claro que o Nuno Tavares, só aos 54 ou 55 minutos é que leva um amarelo, já devia ter levado 5. E o Pizzi, 2, levou, o segundo foi poupado. E portanto bateram forte e feio. Sobretudo, não levar amarelo na primeira parte é escandaloso. Inconcebível. Claro que ele depois, se calhar, não seria expulso, não é isso que estou a dizer. A expulsão do Taremi, nada a apontar. Ele queria ir à bola, mas chegou tarde e depois fez uma falta gravíssima. Quer dizer, podia ter. Globalmente, até achei uma boa arbitragem, para ser sincero. Tirando essa questão dos amarelos, que também não é justo. Não, eu vou um bocadinho mais atrás, eu vou um bocadinho ao antes do jogo. O que é que eu acho? Vi no geral, eu acredito que, à exceção talvez do Sérgio Conceição, mas até se calhar ao Sérgio Conceição aconteceu isso, foi uma prepotência, uma arrogância que é característica do Benfica e não do Porto. Nos adeptos, a própria comunicação social ia lançando dados como o Porto ganhou os últimos 4 jogos ao Benfica, quer dizer, o Benfica está na modo baixo, está fraco, o Porto está poderoso, está a jogar há 15 jogos, salvo erro, ou 16 não perde, vem de uma série de vitórias consecutivas, está muito forte, marca muito, sofre menos, está mais consolidado. E eu desconfiei disto desde muito cedo. Eu acho que hoje, se calhar, foi por uma surpresa para muitos portistas o Porto ter perdido o jogo, jogado e ter empatado e ter perdido 2 pontos. Para mim não foi, porque eu desconfio quando é assim, porque isto faz-me lembrar o outro lado. Quando vejo o Benfica de peito cheio, que vem esmagar o Porto, Jesus é o melhor treinador, o Porto nem tem a mínima hipótese. E hoje vi isto um bocadinho ao contrário. E por isso eu desconfio logo desde aí. E depois a própria leitura, eu acho que isto espelha muito bem a própria leitura que o Pepe faz na flash interview, a dizer que o Jesus demonstrou o respeito que tem pelo Porto. O que é que ele se quer referir? À incursão dos 2 laterais do Benfica, sendo que jogou o Nuno Tavares e o Grimaldo, e foi precisamente a chave do jogo. O Porto demorou, como tu dizes, tardiamente a perceber que aquele era a verdadeira chave e o problema, o que estava a causar todo o desequilíbrio defensivo do Porto. Porque o Grimaldo jogou à frente, eu até no grafismo inicial pareceu não estava, acho que ia jogar à frente. O Grimaldo jogou à frente e jogou ao interior, o que baralhou completamente. O Porto estava perdido. O tal interior, o tal falso ala. O Grimaldo foi o Otávio deles, vou pôr aqui muitas aspas, mas foi um bocadinho. Mas a ideia acho que foi um bocadinho essa, ganhar ali o meio campo. E o Porto foi surpreendido recorrentemente pelo lado direito da defesa do Porto, onde o Nanu aparecia com os 2 pela frente, o Dário ainda por cima às vezes caía nas costas do Nanu, criava-se ali uma triangulação impossível de parar, o golo nasce daí e as bolas o Dário ainda a seguir tem uma bola que vai ao poste. Porto, nesse aspecto, nem se pode queixar da falta de sorte. Não, mas embora o Porto, em termos de oportunidades, também tenha aproveitado. Inclusivamente, o Porto, teve oportunidades de golos. O Porto até teve, na segunda parte, mesmo quase a terminar, o próprio Marega faz aquele encostozinho, quase uma assistência do peito, não é? Se ele ali pudesse chegar com o pé, a bola foi-lhe parar aos pés, era um golo, não é? Porque a baliza estava ali a 1 metro. Sim. Mas o Benfica fez um povoamento muito bom do meio campo e uma dinâmica fantástica. E o Porto não soube de todo colmatar a ausência do Otávio. Ainda por cima o Otávio é um jogador que joga com muita raça uma equipa contra o Benfica. Uma equipa cansada. Como o Porto estava, tinha que jogar tinha que ter jogadores... tinha que ter outras soluções e se calhar recorrer a outros jogadores. Mas veja quem. Pois, lançarias o Romário Baró hoje? Não. Porventura o Baró também, não sei. O Baró seria o jogador. Ou até ter outro elemento também no meio campo. Podíamos jogar com o Gruitch também e com um triângulo, com o Sérgio e com o Uribe. O Uribe é um jogador que estava descansado, mas um jogador perfeitamente banal, um jogador que não acrescenta nada. É um jogador que está cá há 1 ano e tal e não me conseguiu convencer ainda. De facto, disseste isso, nós agora estamos a ir buscar as melhores frases um do outro, mas é verdade.
o Grujic, bem oleadinho, não tem tudo para ser muito mais jogador que o Uribe. Porque o Grujic é um jogador forte na recuperação, está mais lento, está mais perro, falta de ritmo competitivo, mas o Uribe, ele faz passos disparatados. O Sérgio Oliveira hoje também teve uma porrada deles, atenção. A questão é que assim, o Sérgio Oliveira, de facto, é como tu dizes, jogou 2 horas. Há 72 horas, nem isso. Jogou 2 horas, o Porto teve 120 minutos. O Corona e idem aspas. O Nanu também. Portanto, era uma equipa, de facto, nesse aspecto também cansada. E eu foi uma decepção, o jogo 2 foi uma decepção tremenda, porque o Benfica merecia ganhar este jogo. Eu não me custa nada dizer isto. O Benfica merecia, não ganhou aquela bola ao poste se tem entrado. Não sei se calhar até o jogo até eventualmente era diferente, mas acho que este foi um Porto arrogante que se calhar achava que ia ganhar facilmente. E não provou nada em campo para contrariar o Benfica, não conseguiu. Sendo que o Benfica também não foi nada de outro mundo, jogou o seu futebol. Acho que houve muito pouco Porto e houve um Benfica bom. Eu insisto um bocadinho nesta ideia. Houve alma grande da equipa do Porto, no sentido de saber ser uma equipa de sacrifício, saber sofrer. Sim. Quer dizer, em casa, no Dragão, não podia acontecer e tinha que ser retificado, mas tinha que ser retificado a bom tanto. Essa retificação. Na primeira parte, aquilo continuar a acontecer a partir do minuto 15. Sim, foi constante. Era sempre pelo lado esquerdo do Benfica e, quer dizer, não se corrigiu aquilo. Na segunda parte foi diferente, mas na primeira parte, quer dizer, não se bloqueia aquilo. E pronto, e quer dizer, acho que o Futebol Clube do Porto pode-se dar por satisfeito por ter ganho um pouco. Pode-se dar por satisfeito, mas eu não estou nada satisfeito. Não, porque eu queria ganhar. Com um empate não me agrada. Mas, sobretudo, acho que impunha-se o Futebol Clube do Porto jogar, se calhar, ou corrigir a tempo, porque de facto uma equipa, vamos ver até esta situação. O Futebol Clube do Porto, quando não teve o Otávio da última vez, foi no campeonato. O Otávio não tem estado. Foi no campeonato. Devido a castigo também. Exatamente, na taça esteve. Mas entrou até como suplente. Sim, mas não esteve no campeonato e fez 2 assistências. E nessa altura jogou o Dias. Jogou sempre o Dias. Mas aí tínhamos um meio-campo fresquinho, um Sérgio Oliveira omnipresente. Claro. E, portanto, até fazia sentido que o Porto fosse todo para a frente. Aqui não tinha essa possibilidade, porque aí era meio caminho andado para o Porto ser uma equipa desequilibrada, não tendo essa frescura e essa pujança no miolo do terreno. Não a tinha. E, portanto, estava ali com 2 médios contra 3 ou 4 do Benfica. E tinha que o Sérgio tinha, pelo menos ao longo do jogo, eu acho que até, repito, a montante, antes do jogo, deveria ter montado outra equipa, mas a montar esta equipa ficou por demais evidente que o Futebol do Porto estava incapaz, sobretudo em termos físicos, em termos de poderio físico, para suster o jogo que o Benfica gosta de fazer, não é? Acho que foi uma incapacidade de perceber taticamente o que é que o Benfica estava a fazer e para onde é que estava a desequilibrar. Porque, sim, mas se o Porto tivesse outra pujança física, certamente que também não consentiria certas validades de jogo ao Benfica. Talvez, é? na ocupação dos espaços, mas quer dizer, o Porto tem que perceber. Repara uma coisa, uma equipa até pode jogar com 10 avançados, mas se cada um deles souber muito bem o que tem que fazer, não é por jogar com os extremos, porque o Corona é um jogador que sabe defender, que ele já foi lateral direito. A questão é que ele não estava a ocupar o espaço corretamente. Mas uma coisa é defender taticamente estava mal como lateral, outra coisa é defender como médio. Pois, é isso. E isso sabe defender como médio, sabe defender muito bem o Otávio, não é? E aqui podemos entrar naquela velha questão. Hoje não era jogo... Para o que tem jogado, não era jogo para hoje jogar o Romário Baró. Mas sim, o Romário Baró tinha de ser preparado. É o que eu digo. O Romário Baró tem que jogar os jogos da taça, tem que jogar os jogos. O Porto está a ganhar 3-0 e entra aos 60 minutos para jogar meias horas. Se ele quer apostar no Romário Baró, porque é o único jogador minimamente parecido com o Otávio e sobretudo na ideia do Sérgio Conceição. Sim, ele vê muito um jogador como substituto do outro. Então, para que é que ele tem o Romário Baró no plantel?
ele não confia nele, quer dizer, isto é obra. E depois outra coisa. Mesmo a questão do duplo pivô, também quero referir aí uma coisa. Sim, por exemplo, há um jogador que eu não entendo porque é que está desaparecido, que é o Lume. Eu vejo o Lume um jogador muito mais interessante às vezes do que o Uribe, até a nível defensivo, e mesmo ofensivamente eu gosto do Lume, mas entra sempre bem. Na Madeira entrou de 6 minutos, fez um penalti, mas um jogador estava desaparecido, não jogava há meses. E depois uma coisa, só uma notinha muito, muito pequena, e também não tenho muito mais a dizer, foi uma desilusão completa este jogo. Mas do Francisco Conceição, que eu vi toda a gente muito contente pela convocatória do Sérgio sobre do Francisco, do filho, mas eu pensei logo assim, bem, ele vai como calma, mas ele não vai jogar nunca. E não é que era jogo para entrar o Francisco Conceição nos últimos 5 minutos? Não seria, eu pergunto, uma ideia. Não é pelo Ibanilson, mas se calhar em vez de entrar o Ibanilson não era de pegar o Francisco Conceição, que ele tem uma característica que mais nenhum jogador tem. Ele eventualmente podia pegar na bola, ia por ali fora e fazia um gol à Messi. Ele é esse estilo de jogador. Se calhar não acontecia, não, mas por que não tentar isto? Quer dizer, por que não? O que eu pergunto é assim, então porquê que ele convocou o Francisco Conceição? Para encher o banco? Foi essa a ideia? Para dizer, vais fazer o teu primeiro clássico ou vais estar no ambiente do teu primeiro clássico. Quer dizer, mas que é isto? Para isso mais vale. Eu já sabia que ele não ia entrar, mas então para que é que ele o convocou? A questão, eu queria só regressar a isto também da minha parte para finalizar, que é a questão da importância vital dos meios campos, e hoje o Jesus provou à saciedade. Jogada do mestre, o Grimaldo. Sem dúvida. O duplo pivô do Porto, que tem surtido muito bom efeito e tem resultado muitíssimo bem em variedíssimas ocasiões, mesmo em jogos muito difíceis. Mas com o Otávio ao lado é mais fácil. Com o Otávio ao lado é mais fácil, mas eu não ia dizer isso. Ia recuar um bocadinho e ia à primeira época do Sérgio Conceição. O David lesionou-se e teve uma ausência prolongada. Quem foi a grande dupla? Foi o Sérgio e o Herrera. Na segunda volta, sobretudo, sim. Quem é a dupla deste momento? O Sérgio e o Uribe. Vejam a diferença abismal que há entre as duas duplas. Não pelo Sérgio, obviamente. O Sérgio é o mesmo. Mas bom, eu já sei, o contraditório vai ser do género. Mas o Herrera fazia muitas asneiras. Mas eu prefiro isto. Eu prefiro um jogador que faz asneiras, mas que faz 2 asneiras e faz 3 coisas fora da caixa, e um golo, um passe de mestre, um remate fora da área incrível, do que um jogador que faz 2 asneiras e depois não compensa. O Porto tem que ter, o Uribe é um jogador banal, tem que ter ali jogadores que não podem ser banais. É por isso que nós tanto sofremos, ainda continuo a sofrer e sofrerei sempre, pelo menos até ao fim desta época, pela saída do Vitinha, não é? Inacreditável. É inacreditável, porque o Porto precisa ter ali bons executantes, jogadores tecnicamente muito bons. O Uribe é muito limitado, não é que seja tosco. Eu acho que é de apostar no Grujic. O Grujic, acho que sim, porque o próprio Klopp gosta muito do Grujic. Ele, de facto, vai no Liverpool com Thiago Alcântaras, com Chamberlain, com Anderson, Fabinhos, é quase impossível ele jogar, mas o Grujic é um jogador muito interessante, ele faz grandes jogos. Ele entra a faltar 10 minutos, faz muita asneirada, de facto tem perdido bola, mas isso o Uribe faz os jogos todos e joga sempre. Não vejo o que é que o Uribe... Acho que foi sobretudo que esteve a chave do jogo, ou a não chave para o Porto, não é? Incapacidade tática e fadiga, sim. Valeu... E eu acho que segurança, acho que o Porto achava que ia ganhar isto porque ganha os últimos 4 jogos. Também, eu sentia um bocado isso, infelizmente. Valeu o Porto... E valeu o empate do Sport. O espírito do Porto e o empate do Sporting, senão já ficavas ainda mais afastados. Já ficavas a 6 pontos. É verdade, mas acho que o Porto tem que se revitalizar e não tem muito espaço para isso. Tem outro clássico já na terça-feira e espero que o Sérgio definitivamente também renove a equipa, mesmo que seja de algum risco fazer isso. Mas por que não? Porque quando nós insistimos sempre com a mesma equipa, isso também leva a uma situação de ruptura. Claro. E não vamos contar com o Taremi, por exemplo. Não sei, eu não sei se o Taremi vai estar castigado. Possivelmente não. Mas não é, nem é a questão aí, porque aí se calhar também temos soluções. Eu espero que não insista no Tony Martínez ou então o Tony Martínez de uma vez por todas que me cale. Sobretudo, a questão está pronto no meio campo. Sim. Vamos ver. Eu acho que tem que refrescar.
não vejo muito por onde, sinceramente. Ou ele põe no Grujic, eventualmente, mas nas alas não estou a ver a pôr um João Mário, porque o Sérgio eu acho que não confia, isso é outra questão, não quero alongar muito sobre isso que eu já disse, mas acho que não confia verdadeiramente também no plantel que tem. Ele não, nestes jogos não vai pôr o João Mário, nem o Baró, nem o Fábio Vieira, ele tem aqueles de confiança. Tem que renovar a equipa, e porque o Futebol do Porto... Se renovar será o Ivan Nilsson, eventualmente. Se calhar até com uma equipa mais fresca também, mas mais ambiciosa e mais... também pode definitivamente até se calhar conquistar um troféu que nunca conquistou, e se calhar com uma equipa cansada, sim, desde que não vá a penaltis. Mas vamos ver. Não, pronto, a época está em aberto, obviamente, no campeonato. Sim, não compromete nada. Agora. O ano passado vencemos os clássicos todos, este ano é o segundo clássico, segundo empate no campeonato, infelizmente. E o primeiro estava ganhadíssimo, passo o disparate da expressão. Sim. Porto tem sido um bocadinho de exceção nos clássicos. Ponto positivo é que ainda falta o clássico entre os clubes de Lisboa na primeira volta, e esperemos que o Porto se aproxime um bocadinho do primeiro lugar nesse aspecto, mas o jogo 2, para mim a palavra é decepção, desilusão, esperava muito mais. Está assim terminada esta análise. Ia-vos só pedir para subscreverem se forem novos, fazerem like, partilhem. Queremos aumentar a nossa comunidade, Dragões Autênticos, de malta na página Superportista, aqui na nossa parceria. Comentem, deem a vossa opinião. Quero muito saber o que é que acharam do jogo. Tenho muita curiosidade. Estaremos de volta agora para essa Final Four. Vamos ver como é que corre o Porto agora. Pode ser que Leiria seja um bocadinho de talismã para o Porto. Vamos ver. Até à próxima. Até à próxima.